Mateus, capítulo de número 24. Eu vou ler. Peço que os irmãos acompanhem com os ouvidos e os olhos atentos à palavra. Amém? Mateus 24, versículo 15. Tempo diz assim. A partir do versículo 15, tá, irmãos? Perdão, irmãos. A partir do versículo 3. Deixa eu antecipar aqui. Vai ser muita leitura, tá? Então vamos a partir do versículo 15. Pronto. Quando, pois, virem situado no lugar santo, o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Vamos pular para o versículo 26, diz assim: Portanto, se disserem a vós, eis que ele está no deserto, não vá lá. Ou se disserem, eis que está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como um relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. E logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará claridade, e as estrelas cairão no firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Os irmãos podem tomar assento. Irmãos, inicialmente quero agradecer ao Senhor Jesus por estar aqui. Pastor Paulo, pastora Darlânia, muito obrigado por essa oportunidade. Diaconisa Fátima, irmão divino, muito obrigado por lembrar mais uma vez, que Deus venha abençoar o ministério de vocês. Quero dizer também que estou muito feliz nesta noite por estarem aqui dois homens de Deus, meus professores, pastor Francisco, pastor Expedito, que Deus venha derramar cada vez mais glória no ministério de vocês, e naquele dia eu possa ser apresentado como um fruto diante do tribunal de Cristo. E dizer que a alegria é muito grande, irmãos. 20 anos depois do pastor Expedito me ganhar para Jesus, me ensinar os primeiros passos, está aqui para ouvir a mensagem, Deus abençoe também a pastora Jandira, pastora Gessilene. Irmãos, antes de falar da glória de Jesus, do Senhor Jesus vindo em sua glória, necessário é falar, como o apóstolo Paulo também diz em Filipenses, a respeito da humilhação que o Senhor Jesus passou em sua vida. Interessante que nós temos 4 evangelhos. O evangelho de Marcos começa narrando a história do Senhor Jesus no início do seu ministério aos 30 anos de idade. O evangelho de Mateus, ele retrocede falando a respeito de Jesus a partir do nascimento de Abraão. Lucas pega a mesma história e começa a falar da origem de Jesus a partir de Adão. E o evangelho de João, ele narra a história do Senhor Jesus, falando que no princípio ele já existia, que ele é antes de todas as coisas, que ele é a palavra de Deus, que tudo que existe foram feitos através dele, que nada do que existe foi criado sem ele. E o interessante é que o evangelho de João começa com a palavra no princípio, para fazer uma ligação com o livro de Gênesis, que também começa no princípio. Com isso, o evangelista João, ele está dizendo, a primeira página da Bíblia Sagrada tem relação com ele, porque é antes das Escrituras e ele continuará a ser após as Escrituras. E ele diz assim, ele é a palavra de Deus, porque a Bíblia Sagrada só tem sentido se for através de Jesus. Ele é o sentido da Bíblia Sagrada, ele é a explicação da Bíblia Sagrada. Nada é sem ele, porque por ele, para ele são todas as coisas. E qualquer mensagem que saia desta Bíblia Sagrada, que não mencione o Senhor Jesus, ela não é digna de ser pregada, porque
sentido, se torna vazio sem Ele. E essas mesmas Escrituras vão dizer a respeito da história da humanidade, que o Senhor Jesus, Ele se encarnou e tornou-se homem. E o mais interessante é que a história que a Bíblia vai nos dizer que Ele se torna homem, mas Ele não nasceu para viver os seus próprios sonhos. Ele não nasceu para viver os seus propósitos. A Bíblia não vai dizer que Ele nasceu para conquistar o reino durante a sua existência nesta terra. Como Ele mesmo diz, Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para servir. Ele viveu a sua vida não para si mesmo, mas o propósito da sua vida, o propósito da vida dele é a minha e a sua vida. Olha que glória tremenda! O próprio Deus encarnou para nos salvar. E sabe qual é o mais glorioso ainda? Que nem eu e nem você merecíamos que alguém morresse, vivesse, nascesse, vivesse e morresse por nós. E este foi o propósito da vida daquele que fez todas as coisas com a palma das suas mãos. E é necessário falar que durante 30 anos ele viveu no silêncio. E que depois dos 30 anos ele iniciou o seu ministério. E ele passou a pregar a palavra para os publicanos e fariseus. Ele não disse que veio para aqueles que mereciam, mas ele disse para aqueles que precisavam dele. E o interessante é que todos os homens que já nasceram nesta terra precisam dele. O próprio evangelista também diz que ele é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Mas nem todos vão reconhecer disso. E aí, quando chega a hora da sua morte, as Sagradas Escrituras vão nos dizer que ele chega num lugar, um jardim chamado Getsemane, para fazer a sua oração, para clamar no meio da sua angústia. E a palavra Getsemane, como nós sabemos, significa lugar de bênção. E o interessante é que a palavra no hebraico, que no texto não está em hebraico, ele está em grego, mas a palavra no hebraico ela significa perto, de Sará. E o interessante é que neste versículo a gente vai dizer que aquele realmente foi um lugar de angústia. Mas o interessante é que ali há o nosso destino. Porque o nosso destino não é o acaso. A nossa história pertence a Deus. Mas naquele momento, ele ora ao seu pai. E ele diz: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Todas as coisas são possíveis para Deus. E se ele dissesse que não queria morrer por nós, ele não pecaria, porque a lei não obriga ninguém a morrer por outra pessoa. Mas depois daquela vírgula vem a nossa salvação. Quando ele abre a sua boca e diz de forma santa: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu vim para salvar este povo, eu vim para salvar a igreja de São Pérola, e ele cumpriu esta missão. E então ele se levanta, ele é levado, ele é julgado no julgamento injusto feito à madrugada. De repente ele é levado para um lugar onde haveria de ser crucificado. Antes disso ele é chicoteado. Um chicote com 3 pontas. Com uma dessas pontas o seu corpo era rasgado por uma tira de ossos. E com as outras pontas ficavam hematomas do chumbo. E com a terceira ponta ela cravava na pele e arrancava. Uma humilhação terrível. Ele foi esbofeteado na face. Segundo a tradição judaica, um tapa no rosto é pior do que um cuspe. É a pior vergonha que um oriental poderia passar. E diante de toda esta vergonha, ele sobe numa cruz do Calvário, ele entrega a sua vida. Mas a morte não podia matá-lo, porque nele não havia pecado. Era necessário que ele dissesse, era necessário que ele autorizasse a morte. E isso ele fez quando ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tetelestai, está consumado.
estuda 8 horas por dia durante 5 anos, dedica a sua vida. Uma coisa que vai ficar aqui. E uma vida que merece os céus. Qual é a dedicação de uma vida que merece os céus? Ela necessita. Uma vez me perguntaram o que eu preciso para fazer entrar nos céus, eu disse assim: olha, é só você nascer e não pecar nenhum único dia da tua vida e viver uma vida santa sem cometer um único erro. E falaram para mim: mas isso é impossível. Mas alguém fez isso por você. Se você receber, Ele vai entregar a glória dele. Eu entreguei a Ele meus pecados, eu o preservei, eu o desrespeitei, e Ele entregou a sua glória, a sua santidade e a sua justiça para mim. Quando Ele morre, quando o Senhor morre, Ele desce ao inferno. Todos nós sabemos disso. Prega aos espíritos em prisões, nós não sabemos exatamente o que seria isso, mas Ele retorna. Ele se reúne com a sua igreja, ao terceiro dia Ele ressuscita. Ele se reúne com a sua igreja e diz para eles: eu sei que vocês são barro, pó e cinza, eu estou conjecturando. Vocês não são capazes de ir longe, mas do céu descerá a virtude de Deus, o Espírito Santo, que vos fará viver uma vida santa até a minha volta, que fará com que vocês preguem esta palavra até os confins da terra. E então, segundo os Salmos 24, o Salmo da Ascensão, Ele retorna aos céus. Mas quando Ele retorna aos céus, conforme narra o Salmo, os anjos se alarmam. Porque os anjos conheciam aquela presença. Um dia, eles estavam lá. E o Filho que habita na luz inacessível, como diz Paulo na Epístola de Timóteo, a qual homem nenhum é capaz de chegar, eles viram aquela glória poderosa descendo dos céus. O Filho de Deus descendo para encarnar. Mas aqueles mesmos anjos que guardavam a entrada do trono de Deus, eles viram um homem subindo, um homem com as mãos furadas subindo, e eles disseram: aqui não é lugar de homem. Quem é este homem que está subindo? Ele não pode passar por este lugar. Mas de repente o anjo olha para o outro e diz: eu não conheço este homem que está subindo, é um homem, mas eu conheço esta glória. E os portais começam a se abrir. Eles não podem impedir o Senhor da glória de entrar. E aí, nós vamos ler o texto da mensagem, que vai contar aqui que começa na verdade, no versículo 1. E encerraria um pouco mais após, no versículo 25. Mas aqui vai dizer o que acontece depois da morte do Senhor Jesus. Nós, assembleanos, cheios do Espírito Santo, esta mocidade cheia do Espírito Santo, irmãos, vocês podem, talvez, ainda adquirir a experiência que vocês terão, mas Deus já diz através da palavra que vocês são fortes, que vocês já venceram o maligno. Mas aqui o texto vai nos dizer. Aqui, a gente, como nós disse, os assembleiros, nós acreditamos que a história da igreja nesta terra, ela vai do versículo 3 ao versículo 14. O Senhor vai nos dizer que a sua igreja seria perseguida em todos os lugares por causa do nome de Jesus. Vai nos dizer que muitos falsos cristos realmente vieram, desde aquela época. E a história também vai nos dizer que há rumores de guerra e guerras aconteceram por todos os lugares. Só que a Bíblia nos diz que ainda não é o fim. E ela diz que nós seríamos odiados por todas as nações por causa do nome de Cristo, do nome do Senhor Jesus. E algo interessante que vai acrescentar neste texto, e isso realmente aconteceu. Muitos de nossos irmãos, eles foram mortos no Coliseu.
foram queimados, devorados por leões, lançados ao mar, pelo nome do Senhor Jesus. E aí diz que o sinal do final dos tempos será que o amor de muitos haveria de se esfriar, o amor de quase todos. Nós não sabemos exatamente até que ponto isso vai acontecer, mas um outro grande sinal, que diz que é o último sinal para que a volta aconteça, é que o Evangelho será pregado a todas as nações. E algumas coisas devem ser observadas aqui. Todas as nações, não diz todas as pessoas. Todas as nações não diz todas as tribos. Uma nação contém muitas tribos. Nós temos muitas tribos amazônicas que ainda não foram alcançadas. Mas a nação indígena, por exemplo, todas as tribos participam da nação indígena. Uma única tribo, um único indivíduo que ouve o Evangelho, aquela nação já foi evangelizada. O que eu posso dizer para os irmãos é que nós não sabemos se esse sinal não já acabou de acontecer, mas está mais perto do que já teve em toda a história da humanidade. E o que as Escrituras vão nos dizer logo em seguida é que após o Evangelho ser pregado a todas as nações, então virá o fim. E este fim é o período da grande tribulação. E aí nós vamos dizer por que do versículo 15 em diante a igreja não participa. É porque Jesus disse lá no início do capítulo que o templo haveria de ser destruído. E no versículo 15 fala de um templo existente e de um período de grande tribulação a qual nunca houve. Então a gente percebe aqui que o templo será reconstruído. Se vocês forem hoje na nação de Israel, não existe mais templo de Salomão lá. Ele foi completamente destruído. Mas todos os judeus têm um desejo no seu coração de reconstruir aquele templo. Mas ele está num lugar sagrado por 3 grandes religiões, incluindo os muçulmanos, e ele não pode ser reconstruído. Então a gente percebe que aqui está falando da nação de Israel que vai se converter nos últimos dias. Só que agora eu vou te falar de uma forma mais simples, a gente tem que narrar. O que vai acontecer neste momento? Vamos dizer que neste exato momento o Evangelho acabou de ser pregado em todo o mundo. Conforme as Escrituras vão dizer, enquanto uma estiver deitada na cama, um será levado e o outro vai ficar. Enquanto 2 estiverem num moinho trabalhando, um será levado e o outro vai ficar. Muitas pessoas ficavam dizendo no início dos tempos, quando não sabiam disso, como que pessoas vão estar dormindo e outras vão estar trabalhando? Como vai ser dia e noite ao mesmo tempo? O que a gente sabe hoje é que a terra é muito grande. Enquanto aqui é noite, lá é dia. Enquanto aqui se dorme, do outro lado do mundo se trabalha. Enquanto do outro lado do mundo estarão dormindo, aqui estão trabalhando. Mas há crentes no mundo inteiro, seja lá, seja aqui, quando a trombeta tocar, o Senhor Jesus vai arrebatar o marido ímpio e a mulher crente. Ela vai e não vai deixar explicação. No trabalho estarão 2 colegas de trabalho conversando sobre o trabalho. Um vai embora e o outro não saberá. Não haverá explicação. Não haverá explicação. Não haverá despedida. As roupas vão ficar. Celular vai ficar. Sapatos vão ficar. Mas o corpo que pertence a Deus vai subir para a glória. E mais especificamente, diz que este arrebatamento vai acontecer num piscar de olhos. Em menos de um segundo, acredita-se que vai haver uma grande ventania de poeira saindo da terra. E as pessoas poeira. E as ondas do mar vão subir vários metros. E o que é isso? Isso é a terra devolvendo as cinzas do qual dos corpos dos santos que morreram. Aqueles que foram queimados no Coliseu. Deus vai dar ordem para a sua terra. E Jesus que criou todas as coisas, ele diz para a terra assim, o Pai diz através do Filho, produza árvores e a terra produziu. Produza animais e a terra produziu. E no dia do arrebatamento ele vai dizer para a terra, devolvam com os corpos dos meus santos, devolvam os corpos dos meus fiéis, devolvam aqueles que foram queimados, devolvam aqueles que estão enterrados, todos se abram e devolvam os salvos.
É tão interessante que a gente, nós somos os únicos que desobedecemos a Deus. Quando Deus diz para o mar vir, ele vem. Quando Deus diz para a terra produza, ela produza. Mas Deus diz para o homem faz, e a gente se nega a obedecer. E nós, que estivemos aqui, já imaginou Jesus voltando no culto de domingo? E a gente foi privilegiado, porque já conversa assim. Mas olha que nós somos privilegiados. No domingo, os irmãos estão cantando aqui. A mocidade, como cantou bonito, está aqui louvando e o CD tocando. E de repente, essa igreja sobe. Roupas ficam espalhadas. E o som fica tocando sozinho. O microfone cai no chão. E não sobra ninguém para explicar o que aconteceu para o mundo. Mas o dolorido não vai ser isso. Mas o dolorido vai ser naquelas igrejas em que subirem muita gente, mas alguns ficarem, e eles olhando aquelas roupas, eles sabem o que aconteceu, eles sabem por que aquelas roupas ficaram, e eles vão clamar: Jesus, tem misericórdia de mim, me leva também para a igreja, mas não haverá misericórdia, porque o Espírito Santo mandou que parasse de pecar, o Espírito Santo deu tempo para que se arrependesse, o Espírito Santo ordenou que confessasse o pecado para o pastor. Ninguém viu o pecado, mas aquele que arrebata a igreja nos conhece por dentro e por fora. Não vai ter jeito, não vai ter tempo, não há saída, a saída é agora. É incrível como algumas pessoas dizem assim: a morte vem sem avisar. Mentira. Existem muitos casos que ela avisa. Existem pessoas que enfrentam enfermidade mortal. E o médico até diz que tem 3 meses de vida. Apesar de que quando o médico desengana o doente, Deus pode desenganar o médico. Isso pode acontecer. Mas a morte muitas vezes ela avisa. Mas a volta de Jesus não tem aviso. Não tem 5 minutos antes da morte agonizando e dizer: eu me arrependo dos meus pecados. A volta de Jesus é sem aviso. Agora imagina, aquela mocidade lá, estudando, conquistando seus sonhos, e quando Jesus volta, fica material de escola na faculdade, na escola, ficam os materiais, fica a roupa, fica o celular. Os sonhos dessa terra ficam, mas o maior sonho que Deus tem para vocês é a glória. Mas naquele dia, só quem pode dizer sim é Jesus Cristo de Nazaré, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Agora vamos aqui para o da grande tribulação, para a gente chegar nesse versículo. Porque este versículo queima, ele acontece após a grande tribulação. Por que a gente sabe disso? Porque a igreja não vai participar do período da grande tribulação.
O Senhor Jesus, ele disse para a igreja da filha de Filadélfia: porque você guardou a minha palavra, eu te guardarei da hora da tentação. Então vamos lá. Neste período aqui, se levantará o pior homem que já houve na terra, conhecido como o Anticristo. Nós não sabemos o nome dele. Ele vai trazer uma falsa paz. As nações vão obedecer. A economia vai ser uma só. Vai acabar esse negócio de dólar, de euro, de real, vai ser uma coisa só. Ele vai chegar na nação de Israel, porque o objetivo é Israel. E as pessoas dizem assim: ó, está tendo lá aquela guerra. Significa que Jesus vai voltar. Claro que vai. É o princípio das dores. Mas, irmãos, Israel, desde o dia em que disse para Pilatos: Pilatos, lava as suas mãos, e disse para eles que eu sou inocente do sangue desse justo. Desde quando Israel disse que o sangue dele caia sobre a nossa cabeça e dos nossos filhos, eles nunca tiveram paz. O maior sinal da tribulação em Israel não é a guerra, é a paz. Mas haverá paz. E os judeus reconstruirão o seu templo. E naquele momento eles terão restabelecido o culto do Antigo Testamento, que não é mais aceito, mas eles vão restabelecer. Eles começaram a fechar a cidade aos sábados, como diz aqui no texto, porque o reino, o culto será restabelecido. Mas o que acontecerá nos últimos dias é que Deus vai enviar duas testemunhas que têm poder para fazer descer fogo dos céus, que tem poder para enviar pragas. Alguns dizem que é Moisés e Elias, e outros dizem que é Elias e Enoque, que não morreram, não passaram pela morte. E eles pregarão a palavra, e muitos israelitas se converterão naquele momento. E também muitos outros gentios, muitos outros de nós se converterão também em toda a terra. E o interessante é que a gente não sabe se são os desviados. Mas aí algumas pessoas vão dizer: ah, então é uma segunda chance, não? Está dando conta de ir para o céu agora. Quer arriscar a sorte no pior momento da terra? Quer arriscar a sorte quando o clima for destruído, quando o céu se escurecer, quando chuvas de meteoritos caírem na terra, quando a terça parte das vegetação forem queimadas, quando a fumaça poluir a atmosfera, quando o anticristo se levantar para matar todo aquele que professa e glorifica o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas sim, se converterão. Não terão condição de comprar nada. Os israelitas que se converterem, eles tentarão fugir quando eles forem descobertos. E muitos vão ser capturados e mortos. Gentios, eu já estou quase concluindo, irmãos, 10 minutinhos eu termino. Os gentios, nós eu falo simplificado, né? Iguais a gente, brasileiros, o que quer que seja, eles também serão mortos. E a forma de morte, a forma de morte escolhida vai ser a decapitação. O anticristo ele vai decapitar todo aquele que ele encontrar. Mas agora é que vem este versículo da volta. E naquele tempo, o anticristo vai chegar em Israel, vai se sentar no templo de Israel, conforme está no versículo 15, e vai dizer assim: eu sou o Messias. Porém, judeus que viverem naquela época, os sábios, os anciões, o Senhor, o Espírito Santo de Deus, apesar de ter sido retirado desta terra, mas é Ele que entrega a revelação. Ele vai abrir os olhos daqueles anciões, porque a palavra de Deus diz que hoje Israel está cega, não é capaz de ver o Evangelho, mas nos últimos dias Deus vai tirar o véu dos olhos daquele povo. E quando o anticristo se sentar no trono, dizendo eu sou o Messias, os anciões vão ler o Evangelho, vão enxergar, irmãos, porque quando Deus quer salvar, não há barreiras. Agindo Ele, quem impedirá? E Ele vai abrir os olhos da nação de Israel, e os anciãos vão dizer: você não é o Messias é o Senhor.
E o Senhor Jesus fez uma promessa para Israel. Uma promessa em castigo. Vocês não me verão até o dia que vocês disserem novamente: bendito aquele que vem em nome do Senhor. O anticristo, de forma furiosa, vai se levantar e convocar todas as nações para destruir Israel. Mas naquele momento, creio eu, um jeito curando, que todos os anciãos vão dobrar os seus joelhos. Os jovens, as crianças, os meninos vão dobrar os seus joelhos. A nação vai dobrar os seus joelhos. Ela estará indefesa, sem nenhuma saída, sem saber o que dizer. E eles não poderão olhar para frente porque estarão cercados. Não poderão olhar para trás porque estarão cercados. Para a esquerda e à direita estarão cercados. Mas eles olharão para os céus, de onde virá o socorro, e dirão: socorre-me, Senhor Jesus, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E neste momento, conforme as Escrituras e os livros de Apocalipse e outros dos Antigos Testamento, virá o Senhor Jesus com todo o seu exército, os seus anjos com toda a sua glória. E aquele exército de anjos materializado, rompendo a nossa atmosfera, será uma glória tão tremenda que será vista nos quatro cantos do mundo. A glória de Deus se manifestando, o sinal se manifestará em toda a terra. Então ele destruirá o reino do inimigo, lançará o anticristo antecipadamente no lago de fogo e governará por 1000 anos. E todos aqueles que perderam a cabeça para não aceitar aquele número maligno, e os que estiveram vivos serão reunidos e reinarão com Cristo de Deus. Mas agora, para encerrar, vou chegar lá, é o que vem depois. Este versículo que os irmãos escolheram é este versículo quando o Senhor Jesus salva Israel. Mas passados 1000 anos, ao passar os 1000 anos, a Escritura vai nos dizer que mais uma vez os homens se levantarão, mas dessa vez serão consumidos, e aí descerá o grande trono branco, o juízo final. A sua igreja se reunirá do lado direito. E todos os homens que já viveram nesta terra se reunirão no lado esquerdo. E Jesus vai chamar a sua igreja, que já terá sido glorificada, ressuscitada, terá vivido as bodas do Cordeiro, mas ainda não receberam o verdadeiro galardão, que é a Nova Jerusalém, que é a cidade gloriosa. E ele dirá para esta mocidade: vinde benditos do Pai, para o reino que eu vos preparei, porque o mundo tentou te contaminar e você não se contaminou. A prostituição tentou te tocar, mas ela não te alcançou. E se alcançou, você se arrependeu e foi purificado pelo sangue do Cordeiro. Pastor, será o dia do seu galardão. Será o dia do seu galardão, que sofre na sua casa, mas não largou esse marido, orando por ele. Será o dia em que nós entraremos naquela nova Jerusalém, e o céu se fundirá à terra. Será uma única realidade. Pela primeira vez, nós poderemos conversar com este corpo glorificado. Nós veremos os arcanjos, os querubins. Ele nos tocará, nós o tocaremos. Nós veremos a face do Senhor Jesus, e Ele nos verá. Os céus e a terra serão uma coisa só. Como diz aquele hino, não é a terra que subiu, é o céu que desceu. E a glória se abriu e se manifestou entre os homens. E com mais tristeza, nem morte, nem dor,
posso dizer hoje é que foi comprado de graça. Mas não foi barato. Ele requer arrependimento. Ele requer perseverança. Não queria dizer que você tem hoje para se arrepender. Eu não posso dizer que se vai até o final do culto. Pecado oculto. Confessa. Mocidade, vocês que são jovens, que estão aqui. Olha para cá um momento. Olha para cá. Não fica com vergonha, não. Não fica com vergonha. Não troca a sua salvação por um namorado do mundo, por uma namorada do mundo. Jesus está vendo. E Ele diz através da palavra dele que Ele tem o melhor para você. Ele tem um marido crente, Ele tem uma mulher crente, Ele tem alguém que vai glorificar o nome dele junto contigo. Mas se você abrir mão disso agora, o resto da vida pode ser arrependimento. Mas primeiro se for arrependimento, porque é precioso entrar no reino dos céus. Mas Jesus tem uma vida plena, perfeita e agradável para Ele. Eu tenho propriedade para falar isso porque eu vivi isso. Eu acreditei nisso. E realmente, Deus tem mulher crente para muita gente e marido crente. Não troque sua vida por causa de um prazer momentâneo. E vou dizer mais. Queria poder dizer que você tem a vida toda para se arrepender. Que garante que Jesus não volta agora. Você só tem esse exato momento. Vamos convidar os jovens aqui, pastor. Convidar todos os jovens que estão na igreja.